Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Hoje é sábado, dia 17 de junho de 2023 e está começando agora o Geo Explica. O tema do Geo Explica de hoje foi sugerido lá pelo meu amigo Cleiton, professor de Geografia das cidades de Cascavel e Toledo, mas já trabalhamos juntos também em Pato Branco, Francisco Beltrão, aqui no interior do estado do Paraná, certo? E o tema que ele sugeriu foi o suposto terremoto que ocorreu na data do dia 16 de junho de 2023, na região sul do estado de São Paulo, região conhecida como Vale do Ribeira. Beleza? E aí, pesquisando sobre o assunto para poder fazer o Geo Explica para vocês, eu descobri que, segundo uma reportagem do Centro de Sismologia da USP, o que ocorreu na data de ontem não pode ser considerado terremoto. E aí vem a pergunta, o que é um terremoto, professor Vinícius? Será que foi terremoto? Será que não foi terremoto? Então, o conjunto de atividades sísmicas que ocorrem no interior da Terra devido a limites entre placas tectônicas, o conjunto dessas atividades é o que nós chamamos de abalos sísmicos. Esse é o nome correto, cientificamente, geologicamente falando. Esse é o nome para esse tipo de evento, beleza? E o que ele é, Vinão? Então, primeira coisa que a gente precisa entender, existem placas tectônicas que são enormes blocos de rochas que se apoiam sobre o manto pastoso da Terra, certo? Esses blocos de rocha, eles podem sustentar tanto os continentes quanto os oceanos. Por isso que existe a crosta continental, a crosta oceânica, ou seja, a placa tectônica continental e a placa tectônica oceânica, certo? E eles flutuam, né? Eles se apoiam sobre o magma pastoso da Terra. Beleza? Porém, não é um único bloco. Ao todo, nós temos pelo menos 14 placas tectônicas, dependendo aí da classificação. Tem algumas placas menores que se subdividem, que alguns consideram uma só, outros consideram mais de uma. Então, na conta certinha, bonitinha, são 14 placas. O Brasil está localizado na placa sul-americana, que está dentro desse contorno vermelho aqui. Beleza? Certo? Porém, se você observar, aqui é o formato do Brasil, tá vendo aqui, ó? Então o Brasil continuaria para cá, aqui o Acre, beleza? Esse é o Brasil. E aí, o Brasil ocupa uma posição que nós chamamos de intraplaca, tá? O que quer dizer essa posição intraplaca, professor Vinícius? Quer dizer que o Brasil está localizado no centro da placa tectônica. E por isso, a ocorrência de terremotos no Brasil, ela não é descartada, porém ela é menor, tanto na sua frequência quanto na sua intensidade. Então, podem sim ocorrer terremotos no Brasil, porém com uma frequência e uma intensidade reduzida. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Uma vez que eu expliquei para você o que é abalo sísmico, uma vez que eu expliquei a posição que o Brasil ocupa na placa tectônica sul-americana, a gente precisa entender como que esses terremotos acontecem e por que eles são mais frequentes nos limites de placas, beleza? No limite de placas eu tenho um contato maior, uma tensão maior entre as rochas. E toda rocha tem uma capacidade natural de deformação, que é o que a gente chama de plasticidade da rocha. Algumas rochas deformam mais, outras rochas deformam menos. Porém, à medida que ela deforma, ela tensiona e ela acumula energia, como se fosse uma mola sendo comprimida. Quando esta mola é comprimida ao máximo, ela chega no limite da tensão. Se eu tiro a força que está comprimindo a mola, a tendência da mola é o quê? Voltar para a posição de origem. Com a rocha é a mesma coisa. Então a rocha ela vai sendo tensionada, tensionada, tensionada. E nessa tensão ela vai deformando lentamente, até que ela atinge o seu limite de deformação. E de uma hora para outra ela libera toda essa energia acumulada de uma só vez, provocando o que nós chamamos de abalos sísmicos, que podem ser chamados também de tremores ou terremotos, dependendo da intensidade. E aí que está o segredo para responder a nossa questão. Nos limites de placas, por eu estar numa área
que eu já tenho uma tensão maior, a ocorrência, a frequência e a intensidade dos terremotos também é maior, certo? A placa sul-americana se limita com duas placas tectônicas, a placa da África, a leste, e a placa de Nazca, a oeste. Lembrando que, em relação à placa da África, a placa sul-americana é divergente, ou seja, a placa vai para aquela direção, a placa sul-americana, enquanto que a placa africana vai na direção oposta. E aí o que se forma entre elas é uma grande montanha localizada no fundo do mar, que é o que nós chamamos de dorsal mesoatlântica, que vai do Polo Norte até o Polo Sul. Uma prova de que existe essa grande montanha, né, submersa, que é o termo correto é dorsal oceânica, mas para ficar fácil de você compreender, essa grande montanha submersa pelo Oceano Atlântico é a Ilha da Islândia. A Ilha da Islândia é o topo da dorsal mesoatlântica, exatamente no meio do caminho entre a América do Norte e a Europa, certo? Por isso eu tenho tanta atividade sísmica e vulcânica na Islândia, tá? Então é comum acontecer isso. Do outro lado, a placa sul-americana em relação à placa de Nazca, ela é convergente. Então, uma converge em direção à outra. E aí o que acontece? O resultado dessa convergência é um dobramento. A placa dobra, dando origem à Cordilheira dos Andes. Tudo bem? Então, nessas regiões é muito mais comum a ocorrência de abalos sísmicos. O ponto no interior da crosta onde ocorre a liberação da energia, a gente chama de hipocentro. E aí essa onda de energia liberada pela tensão da deformação da rocha se propaga até a superfície. E o ponto na superfície a partir do qual ela se propaga, a gente chama de epicentro. O tremor que ocorreu no estado de São Paulo atingiu entre 4 e 4,7 graus na escala Richter. E o epicentro desse tremor está entre as cidades de Miracatu, Iguape, Itariri e Peruíbe, todas localizadas no Vale do Rio Ribeira, interior de São Paulo, quase na divisa com o estado do Paraná, certo? E pode ser sentido, inclusive, na divisa com o estado do Paraná, na cidade de Registro, tá? Assim como também algumas pessoas sentiram esse tremor em Sorocaba e em São Paulo, a mais de 100 quilômetros de distância do local do possível epicentro. Tudo bem? E não, mas afinal de contas, por que tremor e não terremoto? Então, o Centro de Sismologia da USP define como terremoto quando eu tenho um abalo sísmico de grande intensidade, ou seja, de grande magnitude na escala Richter. Lembrando que a escala Richter apontou entre 4 e 4,7 graus para esses tremores, certo? A escala Richter ela não tem limite, pessoal. Ela começa em 0 e pode ir a 10, 11, 12, 13, 14, 15 graus. Porém, os maiores tremores que nós temos registro estão entre 9 e 9,5 graus na escala Richter, certo? Um, inclusive, aconteceu aqui na América do Sul, em Santiago, no Chile, em 1960, que teoricamente teria atingido 9,5 graus na escala Richter, e inclusive pôde ser sentido aqui no Brasil. Aí vem uma explicação importante. Não tem tremores de grande intensidade, de grande frequência no Brasil, por conta dele estar no centro da placa. Porém, pode ocorrer tremores como o que aconteceu em São Paulo, de duas formas. Primeiro, um tremor muito intenso no limite da placa, cuja energia liberada pelo epicentro se propague até o Brasil, que não foi o caso aqui, uma vez que eu não tive outros tremores em outras regiões. Ou segundo, a liberação de energia através de uma falha. Então, no momento em que a placa está se formando, eu posso ter falhas na estrutura geológica. E às vezes essa tensão, que normalmente é liberada no limite da placa, pode ser também liberada no meio da placa. Inclusive, isso já aconteceu outras vezes, em São Paulo mesmo, aqui no Paraná, no Acre, no Mato Grosso. Esse não é o maior tremor que já atingiu o Brasil. O maior tremor que atingiu o Brasil ocorreu na Serra do Roncador, no Mato Grosso, e teria atingido 6 graus na escala Richter.
Eu tive um outro também no Acre, com 5,9 graus na escala Richter. E como eu não tenho nenhuma catástrofe, nenhum registro de mortes, de desabrigados, apenas trincas em paredes, né, telhas que caíram de casas, é por isso que o Centro de Sismologia da USP não considera o que ocorreu na data do dia 16 de junho um terremoto, e sim apenas um tremor. Então, o que você aprende no GeoExplica de hoje? Nem todo terremoto é realmente um terremoto. Mas todo terremoto é um abalo sísmico. Aquela lenda, aquela história de que não podem ocorrer terremotos no Brasil é uma grande mentira. O que não ocorre no Brasil são terremotos de grande intensidade e também não ocorre com essa frequência tão grande, certo? Outro detalhe importante que é bom a gente lembrar, tá? Podem ocorrer sim terremotos no Brasil. A gente não está livre de um terremoto de maior intensidade. Só que é difícil. Para eu ter um terremoto de uma intensidade grande no Brasil, eu teria que ter um terremoto ainda maior em uma localidade próxima. Ou aqui no meio do Oceano Atlântico, em função do limite com a placa africana, né? Ou mais próximo do Oceano Pacífico em relação à Cordilheira dos Andes e o limite com a placa de Nazca. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo de hoje? Gostou da explicação? Curta, comente, compartilhe, assista no YouTube, assista no Instagram, segue nossa página, se inscreva no nosso canal, indique para mais amigos. E mais uma vez, muito obrigado ao meu grande amigo Cleiton, professor de Geografia, que sugeriu o tema de hoje. Esse foi o GeoExplica de hoje. Até a próxima semana. Valeu, pessoal!